A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views. Estamos estudando as lições CPAD, estamos no quarto trimestre de 2022 e estamos já na lição de número 4. A lição de número 4, que você pode perceber aí na tela, tem esse título: Quando se vai a glória de Deus. Amém? Nós temos também o nosso texto áureo, juntamente com a verdade prática. O texto áureo diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente, ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Esta é uma lição muito forte, muito atual, porque mostra que é possível sim que o Senhor se retire, que o Senhor saia com a sua glória, tá? Inclusive, na nossa introdução, o nosso comentarista, no plano de aula, ele diz: a presença de Deus pode deixar o seu povo? E isto é algo que precisa ficar muito claro, porque há pessoas até nos dias de hoje que acreditam que é possível você viver uma vida em pecado, uma vida cheia de coisas que desagradam a Deus e achar que ainda assim Deus tem obrigação de estar no meio do seu povo, tem obrigação de atender o seu povo. E o que nós vamos estudar aqui, meus irmãos, conforme é dito na nossa lição, é que por causa das abominações do templo, por causa da idolatria do povo, por causa da rebeldia do povo, por causa do povo se portar daquela maneira sem reconhecer o seu pecado, o seu erro, a glória de Deus se retirou sim. E isto é importante porque nós vamos entender que se trata de uma aliança. E esse estudo da aliança é algo que precisa ser falado nas igrejas, porque Deus tem sim uma aliança com o seu povo. E o que as pessoas não entendem é que se elas estiverem em uma atitude de rebeldia contra Deus, Deus está desobrigado de, portanto, cumprir com a sua parte na aliança. É um acordo, é uma relação bilateral, onde Deus faz a sua parte e o homem, nós, o seu povo, fazemos a nossa parte. Mas se deixarmos de fazer a nossa parte, evidentemente que Deus irá também entrar em juízo conosco, não só desfazer a aliança, mas entrará em juízo conosco, tá bom? Foi o que ele fez com a nação de Israel, embora de uma maneira geral, Deus tem sim uma relação com a nação de Israel, né? E ele tem um plano com aquela nação. E mesmo que eles tenham entrado nesse tipo de atitude, mas Deus com certeza iria honrar a sua palavra. Amém? Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, você pode perceber aí na sua tela o gráfico esboço da lição 4, quando se vai a glória de Deus. Então nós temos aí no tópico 1 sobre a glória de Deus, significado da glória, a glória de Deus. No tópico 2 nós temos a retirada da glória e fala sobre o querubim e a nuvem, sobre a retirada da presença de Deus, a glória que se pôs no Monte das Oliveiras. No tópico 3 nós temos o segundo templo, o templo de Herodes, a presença do Filho de Deus. No tópico 4 nós temos sobre o Senhor Jesus e o templo, a explicação teológica, o fim do templo e a presença de Deus hoje. Amém? Então vamos aqui para o tópico 1, quando fala sobre a glória de Deus. Ok? Meus amados, uma coisa que nós temos falado sempre sobre essa questão da glória do Senhor
E aí tem toda uma explicação, não é, sobre a Shekinah. Como você percebe na nossa lição, é dito que essa palavra ela não tem na Bíblia, mas ela faz parte da tradição rabínica, do Talmud. O Talmud é um livro de comentários relacionado à lei, é como se fosse um comentário extra da própria lei, e ali os anciãos, inclusive nos evangelhos fala da tradição dos anciãos, estes sim se referem a Shekinah. O Talmud mesmo diz, a Shekinah do Senhor nunca se afastará deste lugar, uma referência ao Muro das Lamentações. Então, é importante que a gente diga, irmãos, que Deus, ele não tem uma representação visível, ele não tem uma representação decifrável visivelmente. Por exemplo, nós nunca podemos ou poderemos saber a forma de Deus, mas ele tem uma maneira de se manifestar, que a teologia também chama isso de teofania, né? Teo, Deus, fania, manifestação. Então Deus se manifesta como uma nuvem de glória, como uma nuvem de fogo, Deus, uma coluna de fogo. Deus se manifesta como uma sarça ardente. Não quer dizer que ele era a própria sarça, mas que era uma forma teofânica de Deus se manifestar. Essa manifestação, ela é sim visível. Então, mas não quer dizer, volto a repetir, que isso significa a forma de Deus propriamente dita, tá bom? Então isso é importante nós entendermos, porque Deus não tem uma representação idolátrica. Quando eu falo de idolátrica, estou falando de ídolo. Então Deus não tem uma representação em forma de um ídolo, tá bom? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não cabe dentro dessas manifestações. Então é importante que a gente diga isso, não é? Para que a gente possa deixar bem claro esse assunto. Então o que é que Deus faz? E é importante também, irmão, eu creio que o professor terá ainda mais assim uma forma de explicar, se comparar com os outros deuses. Por quê? Porque os outros deuses meio que exigem uma representação, não é, icônica, que faça alusão a um ídolo, tá? Todos os outros deuses são desta forma, são representáveis iconicamente, dentro de um ícone, dentro de um ídolo, tá? O nosso Deus não. Então o que é que ele faz? Porque essa era a acusação, ou esta era a forma das outras, dos adoradores dos outros deuses, dizer que o Deus de Israel era um Deus sem rosto, era um Deus que não tinha uma forma, exatamente porque o ser humano precisa de uma forma, não é? Essa é a necessidade, dizem alguns, a necessidade de adoração que se tem dentro do ser humano. E aí, para isso, para satisfazer isto, se constrói um ídolo, mesmo que seja o próprio ser humano que faça esse ídolo, não é? Então, você percebe que esse tipo de atitude é uma atitude que parte do próprio ser humano. Então, inclusive, se não me falha a memória, é em Jeremias que trata desse tema, não é? O homem pega o seu machado, vai na floresta, tira um pedaço de árvore, um tronco de uma árvore, e ele traz aquele tronco e ele vai lapidando, ele vai formando um ídolo para depois se prostrar perante aquele ídolo para adorar. Esse tipo de atitude jamais poderia ser aplicada para Deus, porque Deus não cabe
dentro de nenhum ídolo. É esse ponto que eu gostaria de trabalhar, explicando para os irmãos a diferença. Porque até hoje há pessoas que acham que se pode idolatrar as coisas de Deus, né? Eu estava conversando recentemente com um aluno e ele demonstrou isso, né? Dizendo que Deus pode ser, sim, idolatrado. Deus não pode ser idolatrado. Deus não quer idolatria dele mesmo, né? Veja que quando Moisés fez, Deus mandou fazer aquela serpente de bronze. Tempos depois a serpente foi Deus mandou que se destruísse a serpente porque o povo estava adorando a serpente. Para vocês verem como nós estamos falando aqui dentro desse assunto, né? Como isso é um exemplo claro do que nós estamos falando. Mas como é então que Deus se deixa perceber? Como é então que Deus se manifesta, já que ele não admite a idolatria dele mesmo? Deus se manifesta por meio da sua presença. É por isso que quando ele mandou, quando se construiu o tabernáculo, o motivo principal está em Êxodo 25:8, que está aqui na lição. Deus diz assim: vocês vão fazer um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Irmãos, vamos postar aí no grupo, tá? Você pode pegar esse gráfico, por favor, ele é muito importante, tá? É um gráfico que mostra o tabernáculo desde o seu início até a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a expressão do tabernáculo de Deus, tá bom? Porque na realidade, para os judeus, o tabernáculo é algo que já existia no céu, não é? E isso a gente pode confirmar com os textos onde é mostrado, não é? Digamos assim, a presença de Deus se deixando perceber por aquelas pessoas aos quais ele quis se revelar. O próprio Isaías, né? Quando vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, o trono de Deus seria esse tabernáculo celestial, não é? Quando João também vê o Senhor no dia do Senhor, quando Deus se revela para ele, ele está entre os castiçais, ou seja, existe sim essa ideia de um templo celestial, tá bom? E esse templo celestial, então, ele foi reproduzido aqui na terra de uma forma em que Deus pudesse habitar no meio deles. Não é mais interessante assim, irmãos? Nós entendemos que existe a presença de Deus, porque é isso que está falando aqui nesse tópico 1, né? A glória de Deus. E aí você tem essas duas expressões, né? Kavod e doxa. Kavod é lá no hebraico e doxa no grego, né? O que é essa palavra kavod? É peso, significa peso, significa densidade, tá? Isto para mostrar que, preste atenção, professor, como isso é importante. Mesmo que Deus não se manifeste de maneira visível, perceptível visualmente, como tendo uma forma, porque a verdade é que o ser humano é curioso, então a gente quer saber disto, não é? Nós queremos saber sim, não é? Mas a Bíblia mostra que o mais importante é nós termos a consciência dessa kavod. O peso da glória de Deus, a densidade da glória de Deus é muito mais importante do que a gente ver o Senhor, visto que isso é algo
que o próprio Senhor deixa claro quando Moisés pede para ver o Senhor. Ele mesmo diz que ninguém, nenhum homem, poderia ver o Senhor e continuar vivo. Então, meus irmãos, o que é que Deus faz? Deus se manifesta com o peso, com o kavod, com o peso da sua glória, com a densidade da sua glória. E isso foi algo tão perceptível que quando Salomão faz a dedicação do templo, diz a palavra de Deus que esta glória, esse kavod, veio sobre eles, pesou sobre eles de maneira tão forte que eles não podiam ficar de pé. Por quê? Por causa da glória do Senhor, do peso da glória do Senhor. Então isso é muito mais interessante, muito mais importante do que qualquer visualização de qualquer divindade que não tem poder para nada. Aliás, a palavra doxa do grego fala também de resplendor, ou seja, de luminosidade, não é? E a gente vê isso presente, por exemplo, no Monte da Transfiguração, chamado Monte da Transfiguração, quando a Bíblia mostra que Jesus se transfigurou perante os discípulos e o seu rosto brilhou como o sol, não é? Este mesmo resplendor foi visto por João, e eu digo que tanto essa glória, quanto resplendor, quanto luz, também estava junto com essa glória kavod. Essa glória doxa e kavod estavam juntos. Por quê? Porque João também não conseguiu se colocar de pé. Ele não conseguiu ficar de pé. Caiu como morto. Por que isso? Por causa do peso da glória do Senhor e por causa desse resplendor, que o seu rosto brilhou como o sol e que os discípulos tiveram um pouco dessa glória lá naquele monte, de maneira tão poderosa que Pedro ficou com as ideias da sua mente, sem saber o que dizer, não é? Isso fica claro quando ele diz: vamos fazer aqui uma tenda para nós, Senhor. E a Bíblia mostra que ele não sabia bem o que ele estava dizendo, porque ele estava cheio, não é, daquela glória, que ele não sabia bem o que dizer, irmãos. Mas essa glória doxa também, além do resplendor, desse brilho, porque Jesus é o sol da justiça e ninguém consegue olhar para o sol, não é isso, irmãos? Essa glória também, esse poder se manifesta também por essas duas palavras, por meio da honra e da reputação, que isso que é importante, né? Por isso que o primeiro mandamento é adorar somente a Deus. Isto tem a ver com a honra que a gente presta a Ele. Isso tem a ver com também a santificação do nome de Deus. A santificação do Senhor. Vamos entender um pouco dessa santificação, irmãos, para não haver nenhum tipo de engano. Deus é santo, é um atributo de Deus. Mas, veja, eu e você temos a obrigação de santificar o nome de Deus nesta terra perante as pessoas. E isso é um problema que tem acontecido nos dias atuais. Porque não é só você usar o nome de Deus, não é só você pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus é santo. O nome de Deus tem uma honra, tem uma reputação a zelar. Eu, enquanto crente, enquanto cristão, preciso zelar, preciso cuidar do nome de Deus. E quando é que eu não faço isso? Quando eu desonro o nome de Deus,
quando eu uso o nome de Deus em vão e as pessoas que não o conhecem passam a conhecer de maneira negativa. Este aí é o Deus dele? Eu não quero esse Deus. E aí começam a dizer vários adjetivos para Deus. Por quê, irmãos? Porque ele foi apresentado às pessoas de maneira equivocada. Exatamente porque as pessoas não honraram o nome de Deus, não deram a boa fama para o nome de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é honrar o nome de Deus. Eu preciso honrar o nome de Deus, tá bom? Então tem a ver com essa glória doxa que nós acreditamos na palavra de Deus, tá bom? Meus amados, a glória de Deus, como já falei também, ela se manifestou para os filhos de Israel na dedicação do tabernáculo de Deus, não é? O resplendor, aí entra essa glória como resplendor, mostrando com isto que Deus estava no meio do povo, que Deus se apresentava no meio do povo e que as jornadas, a trajetória do povo de Israel seria marcada pela presença de Deus. Isso significava dizer em outras coisas, em outras palavras, que as lutas, as dificuldades, os problemas, eles venceriam porque a presença de Deus estava no meio deles. Isso é muito importante nós entendermos, nós internalizarmos isso, porque o que a gente precisa acreditar nos dias de hoje é que a presença de Deus também está no meio do seu povo. Mas ela está no meio do seu povo a partir do momento em que nós honramos o nome de Deus, em que nós damos uma reputação boa ao nome de Deus, uma boa fama ao nome de Deus, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Porque eu posso testemunhar contra Deus no sentido de fazer diferente do que está na sua palavra, e com isso eu desonro o nome de Deus. Ou eu posso honrar o nome dele fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, e nisso o mundo vai conhecer que de fato Deus está no nosso meio, tá? Então isso é muito importante nós entendermos, tá bom? Depois a manifestação da glória de Deus na dedicação do templo de Salomão, tá bom? Que Salomão construiu, a glória do Senhor, nós já citamos isso aqui, na glória do Senhor encheu a casa, e isto era a resposta de Deus para mostrar que ele estava no meio do povo. Então veja bem, o Deus de Israel estava no meio do povo, manifestado pela sua glória, Agora, esta glória também poderia ser retirada. E quando você olha, quando você lê sobre a dedicação do templo, Salomão faz uma oração que é uma oração quase que profética. Esta oração de Salomão deveria ser estudada para nós entendermos essas coisas que estão acontecendo até nos dias de hoje em relação à própria situação de Israel. Porque ele fala, ele cita, se alguém estiver cativo e orar na direção desta casa, Senhor, ouve, Senhor, e atende. Esta sempre é a fórmula da oração de Salomão. Se refere também até o estrangeiro que orar em direção a esta casa. Ou seja, havia uma bênção para quando se orasse em direção à casa, em direção ao templo, em direção à arca da aliança. E foi exatamente isso que os servos de Deus fizeram, especialmente Daniel. Quando Daniel soube do decreto do rei, diz a Bíblia que ele continuou orando do mesmo jeito, orando com a janela aberta na direção da cidade de Jerusalém.
Por quê? Porque estava escrito que quem estivesse cativo, e ele estava cativo, assim como Ezequiel, quem estivesse nessa situação, orasse em direção àquela casa, Deus atenderia, como de fato ele atendeu Daniel, não é? Trazendo respostas sobre o tempo do fim em relação a Jerusalém, em relação a Israel, meus irmãos. Então é muito importante nós entendermos isto, tá bom? Passamos aqui para o tópico 2 que fala sobre a retirada da glória, né? A retirada da glória. Uma coisa que deve ficar bem claro é que Deus só retirou a sua glória porque o povo foi rebelde, porque o povo deixou de adorar a Deus, porque o povo não fez a vontade de Deus, especialmente agindo de maneira abominável. E abominável significa dizer quebrando o primeiro mandamento, que era importantíssimo. Não terás outros deuses diante de mim. E foi exatamente isso que o povo fez, não é? Não está dizendo que eles abandonaram Deus completamente. Está dizendo, nós estudamos sobre isso, que na verdade o povo estava querendo fazer um sincretismo do culto a Deus, não é? Nós estudamos na lição passada, que falava sobre isso, e todas aquelas divindades, né? Tanto os répteis trazidos lá do Egito, reproduzidos nas paredes, como o culto a Tamuz, não é? Como as demais manifestações, inclusive nós estávamos falando sobre essa questão de orar em direção a Jerusalém, inclusive a adoração da astrologia, não é? Ou então o povo lá, aqueles homens usando da própria astrologia, da adoração aos astros, ao sol, e lá mostra que eles estão ao contrário, eles estão virados não a favor do templo, mas eles estão de costas para o templo. Quer dizer, simbolicamente nós podemos dizer que eles estão descumprindo aquilo que Deus falou, porque eles já estavam distante do Senhor. Então, por causa de tudo isso, o que é que Deus faz? Retira a sua glória. E ela é um processo, né? Porque a glória de Deus, ela se manifestava primordialmente na arca da aliança, na arca do concerto, né? Então, essa glória se levanta, se retira dos querubins, né, que estavam lá sobre a arca. Vocês sabem aquele formato dos anjos, né, com as asas em direção, olhando para o centro, para o interior da arca, olhando para a glória de Deus. Mas agora essa glória estava saindo a partir dali, a partir da arca, que era o lugar mesmo onde a glória de Deus se manifestava. Então ela sai de lá, depois ela vai para a porta do templo, para a entrada do templo, paira depois sobre os querubins e aos poucos vai se afastando lentamente do templo até se colocar no Monte das Oliveiras. Ou seja, a glória vai sendo retirada da casa, vai sendo retirada do templo, tá bom? Meus irmãos, claro que essa glória, como já falamos, representa a manifestação da presença de Deus, não é? Meus queridos, e a retirada da presença de Deus, da casa de Deus, do templo do Senhor, certamente é uma das coisas mais tristes que aconteceram com a nação de Israel e que pode acontecer com qualquer um de nós, quando Deus retira a sua presença. Dizem alguns
que não existe escuridão, existe ausência de luz. Então, quando a luz se retira, a escuridão toma conta. Podemos dizer que, na verdade, o inferno é a própria retirada da presença de Deus. É o inferno na terra. É o inferno na existência humana quando Deus se retira. E isso é algo que nós precisamos atentar para isso. Eu sei que inicialmente você pode pensar assim, o que foi feito então da onipresença de Deus, não é? Deus está presente em todo lugar, é verdade. E a presença de Deus é transformadora. A presença de Deus pode ser visível, como já falamos aqui, por causa da sua glória, né? Não a visão plena de como Deus é, mas sim aquilo que ele se deixa revelar, não é? Nós sabemos disso, mas quando Deus se retira, quando Deus não está mais presente, significa dizer que a presença dele, a ausência da presença dele não vai ser mais abençoadora. Não tem mais a graça do Senhor. Não tem mais a proteção do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o povo foi levado ao cativeiro. É por isso que o povo não foi abençoado. É por isso que as bênçãos do Senhor se retirou, não é? Porque Deus tinha prometido estar com eles, Deus tinha prometido abençoá-los. Todos vocês sabem das bênçãos que estão lá em Deuteronômio. Lá está dito que nós não vamos correr, não vamos atrás das bênçãos, as bênçãos virão ao nosso encontro. Se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, o povo de Israel, né, tinha isso bem claro, se eles atentassem para a voz do Senhor, não é? Então Deus abençoaria eles de todas as formas. Uma bênção completa, não só uma bênção material, porque também não adianta ser abençoado materialmente apenas, ter riqueza, ter tudo, mas não ter alegria, não ter o gozo, não ter o contentamento, não é? E Deus, a bênção do Senhor, a verdadeira prosperidade do Senhor, ela é plena, ela é completa. Mas isso quando a glória de Deus está junto, quando a glória de Deus está perceptível, meus irmãos. Agora, essa glória estava sendo retirada do templo, né? Do meio do povo. Veja que coisa séria, porque também está dito pelo Senhor que Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu estava dizendo aqui que o povo estava fazendo um sincretismo. Mas quando Deus diz não terás outros deuses, Ele também está dizendo, isso está muito claro. Deus não quer que a gente faça associações com Ele. A adoração é só a Ele. Por isso que nós não adoramos nenhuma divindade. Não adoramos Maria, não adoramos José, não adoramos nenhum outro Deus. E é claro que alguém vai dizer que também, não é? Eles não adoram. Eles vão dizer que não adoram. Mas a verdade é que existe sim uma adoração sendo prestada. Ainda que se diga que a adoração maior é a Deus. Mas na verdade eles estão dividindo. Eles estão achando que é possível adorar a Deus e outros deuses também. Meus irmãos, Deus não compactua com esse tipo de ação, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Por fim, a glória do Senhor se retira, sai do templo, vai para o monte, e aí é tudo isso que acontece em relação à nação de Israel, que certamente trouxe tantas desgraças para o povo,
em relação ao cativeiro, ao sofrimento que eles tiveram. Aliás, esse sofrimento está até os dias de hoje. Aí é que nós vamos para o tópico 3, que está falando também sobre isso, né? O segundo templo. Aqui já é quando o povo de Israel retorna através de Ciro, não é? Baixando o decreto, pondo fim ao cativeiro, né? Fazendo com que o povo possa retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo, né, de Jerusalém. Aí tem aquela questão que nós estudamos sobre o segundo templo, quando eles reconstroem o segundo templo. O segundo templo é menor do que o templo de Salomão, é menos suntuoso, é menos visivelmente atrativo do que o templo de Salomão. E o que Deus estava dizendo é, olha, a glória da última casa, alguns falam da segunda casa, mas a Bíblia mostra que é da última casa, será maior do que a da primeira. Essa ideia de um templo menor, Deus deixou claro exatamente com esta palavra. Olha, se na primeira houve uma glória grande, uma glória poderosa, não é? Um peso, um cavode, o que Deus está dizendo é que a segunda casa, a glória dela será ainda maior do que a primeira. É interessante que aí depois vem o templo de Herodes. Herodes, né, ele meio que amplia o templo, esse templo que foi construído aí, esse segundo templo que foi construído aí por Esdras, por Neemias, por Zorobabel, né? O Herodes ele amplia, né? E ainda assim, meus irmãos, o que o comentarista diz aqui é que não há algum indício de que a glória do Senhor tem enchido a casa na inauguração por Zorobabel. E isto parece ser uma certa contradição com o que Deus diz, quando ele fala que a glória da última casa será maior do que a da primeira. É por este motivo que é importante nós entendermos que a glória que será maior do que a primeira é a da última casa. Mas é interessante, meus irmãos, que o templo de Herodes também foi destruído. E isso é algo que está presente nos dias atuais. Quando você olha para Israel hoje, você não vê o templo de Deus construído, não é? Há sempre algumas notícias que nós estamos vendo aí de preparação da construção do templo, da volta dos sacrifícios, mas até agora nada foi feito, exatamente por causa daquela guerra que existe aí entre árabes e israelenses, especialmente voltado para a questão não só política, mas sim religiosa, porque você tem aí o islamismo e o judaísmo brigando por aquela terra que nós já sabemos, não é? Muito antes de ser fundado, de ser feito o próprio islamismo, os judeus já habitavam aquela terra, então não tem do que se discutir. Mas, como eles fizeram essa questão, digamos assim, religiosa e política, né? Então ali, aonde era para ser o segundo templo, para onde era para ser reconstruído o templo, nós temos ali apenas aquela mesquita de Al-Aqsa, né? Que está sendo feita ali, que aliás é isto aí que vai ser o motivo, não é, irmãos, de provavelmente uma guerra mundial, quando alguns estudiosos acreditam que nesse ponto aí é que irá entrar a figura do anticristo, fazendo de alguma forma um acordo possível entre árabes e israelenses em relação ao templo e à própria mesquita, né?
porque até agora não foi feito nenhum acordo. Então veja, o templo foi destruído, ano 70, foi quando Jesus mesmo disse, né? É interessante que Jesus faz uma analogia da destruição do templo com a própria morte dele. Ele fala isso, destrua esse templo, e aqui nós entramos então, né, no tópico 4, que você pode acompanhar aí. Qual é a explicação que nós podemos dar disso? É que Jesus mesmo falou a respeito disso, né? Esses versículos que são citados aqui, ó, eis que aqui está quem é maior do que Salomão, então mostrando que ele tinha mais autoridade do que Salomão, o construtor do templo, ele se declarou maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Então, quando ele diz, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, ele estava falando do seu corpo, porque agora a ideia ali é mostrar que o templo era o Senhor e que este templo seria também destruído, no sentido de morrer, no sentido de ser crucificado. Quando ele fala de 3 dias eu reconstruirei, ele está falando da sua ressurreição, que aconteceria 3 dias após a sua morte. E que foi exatamente o que aconteceu. Então Cristo morreu, né? O templo ali tombou, mas ao 3º dia este templo foi reconstruído, porque diz a Escritura que a morte não poderia deter o Senhor, e de fato então ele ressuscita, e quando ele ressuscita como agora um corpo glorioso, não é? Esse mesmo conceito, irmãos, de templo vivo, de que agora nós somos, que ele era o templo vivo, isso também passou para nós. Por isso que Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus não está mais habitando necessariamente em templos feitos por mãos humanas, porque isso se verificou, meus queridos, durante a história. Nós estamos estudando isso, por isso que eu quero que você pegue aquele gráfico que fala sobre isso. Durante a história, nós estamos aí estudando que não adiantou o homem construir o templo do Senhor, porque de uma forma ou de outra a glória do Senhor teve que ser retirada, mas isso foi importante para mostrar que agora a presença de Deus, como está aqui na nossa lição, é agora no templo do Espírito Santo, que é exatamente a sua igreja, que é exatamente todos nós. Agora, tem um ponto aqui que eu queria dizer para os irmãos, que não foi mostrado, talvez seja esse ponto que eu quero mostrar no gráfico, o templo físico e o templo espiritual, que você está vendo aí na tela, né? Para encerrarmos o nosso assunto. Então aqui está mostrando que desde o início Deus já tinha um templo, digamos assim, aonde ele se manifestava. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa, esconderam-se da presença do Senhor. Ou seja, ali era um lugar de adoração ao Senhor, um templo de adoração ao Deus vivo que foi profanado por causa do pecado, não é? Mas depois, Deus ainda querendo se comunicar, porque lá no Éden ele se comunicava, você pode acompanhar ali, tá? As setinhas vermelhas e esse caminho grande até do outro lado, porque aqui a ideia é mostrar que Deus se comunicava com o homem, Deus comungava com o homem, havia ali aquele culto de adoração, no sentido de que o homem conversava com Deus. Não tem glória maior do que essa, meus irmãos, né? Mas aí, quando o homem peca, ele é expulso do jardim, ele sai da presença de Deus, não é?
Então o homem se distancia de Deus e Deus, numa intenção de se aproximar do homem, aí tem o texto que nós estudamos na lição Êxodo 25:8. E farão um santuário para mim e habitarei no meio deles, porque Deus queria habitar conosco. Depois esse templo, esse tabernáculo é transformado em um templo, não é? E depois este templo é transferido, digamos assim, essa ideia do templo como pessoa é transferido para Cristo. E olha que coisa interessante, meus irmãos. A palavra de Deus que diz que era importante que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude da divindade. Ele era o templo, onde toda a plenitude da divindade estava em Jesus. E Jesus diz isso para os discípulos: eu e meu Pai viremos e faremos em vocês morada. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Senhor Jesus. Porque a ideia também é que um dia este templo, este tabernáculo, aí você vai subindo, já finalizando ali nessa imagem central, que essa imagem central, na verdade, é um desenho que eu fiz, mas muito simples, falando sobre a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é o templo de Deus entre os homens. Veja o que está em Apocalipse 21:3. Acompanha aí, ó. E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão meu povo, e Deus mesmo estará com ele. Apocalipse 21:3. Então, Efésios também 5:27 diz: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós estamos sendo preparados para aquele grande dia onde o templo do Senhor, o tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém, descerá. Então, o Senhor estará habitando para sempre no meio do seu povo. Irmãos, que coisa maravilhosa! Por isso que Paulo diz que esta cidade, ela está sendo construída, ou ela foi construída, não por mãos humanas, para dizer o seguinte: ninguém da terra construiu o templo de Deus. E por este motivo este templo irá descer, e por este motivo esse templo nunca será jamais destruído ou profanado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram de estar aqui até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Se lhe parecer bem, compartilhe esse vídeo, se não, apenas ore por nós para que a gente possa continuar com o trabalho de ensino na obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.